Olá, meus queridos, olá você e você também. Você deve estar estranhando, você não está me vendo. Esse é o canal Biografia Informal e eu estou começando com essa foto, achei tão bonita, ela está no meu computador. E aqui a gente tem, bem no centro, o meu avô, Francisco Álvares Florence, meu bisavô, Capitão Alberto, minha bisavó, Dona Elvira, e os meus tios-avós, Tia Guilmar, tio Celso, olha aqui o tio Leco, que era o Hércules também, né? Tio Mário, gente da melhor espécie. Eu acho que eu vou começar a fazer toda vez início do nosso encontro semanal com uma foto. Eu faço isso, eu boto no computador, ela fica bacana. Se eu não botar no computador, eu posso simplesmente copiar de algum lugar, fazer uma cópia do próprio papel. Pois bem, meus queridos, estamos aqui novamente e vamos continuar nossa história, nossa biografia do Nelson Rodrigues. Vocês sabem que eu sou fã dele, fãzaço. Sou fã de todos esses que eu vou biografar, né? E vocês viram que como aqui não tem frescura de corte, de edição, a gente vai fazendo tudo assim meio na louca, mas deixando todo mundo muito à vontade, que vocês curtam. Eu tô curtindo horror, estou gostando de fazer isso, espero que vocês gostem também. Aqui está meu pai, Orlando Cícero Mota Florence, para acompanhar esse nosso encontro semanal, e é o segundo. Estamos aqui na parte 2 da biografia informal, tá? Capítulo 2, parte 2, episódio 2. Enfim, na semana passada a gente parou exatamente no ponto em que o Nelson tinha abandonado a escola e que foi convocado pelo seu pai para trabalhar no jornal do dito cujo. Dr. Mário Rodrigues falou, vem cá, filhão, tal. Filho, e os filhos todos visitavam muito o pai, passavam pelo jornal, e o Nelson acabou sendo puxado pelo pai para trabalhar no próprio jornal. Naquela oportunidade, o Nelson foi colocado na seção policial do jornal do Dr. Mário. E o Mário, ele fez um favor para toda a sociedade, porque o contato que o Nelson teve com aquele mundo da violência, entre aspas, né, era uma violência muito passional que acontecia no Rio de Janeiro dos anos 20. Isso foi em 1925 para 26. O Rio de Janeiro não tinha toda essa violência de hoje, e o que acontecia com muita frequência eram os crimes passionais, os casos passionais, os pactos de morte que os namorados faziam e se envenenavam juntos e morriam. Normalmente eles iam se matar em locais turísticos do Rio de Janeiro, né? Porque tinha que ter um certo glamour para você se matar por amor, né? E é gozado que isso acontecia muito, e naquela oportunidade, se você encontrar algum estudo psicossocial do Rio de Janeiro dessa época, você vai verificar que era em excesso esse tipo de acontecimento, né? Os jovens fazerem um pacto de morte, se matarem porque as famílias não queriam um casamento, alguma coisa assim, e isso dava muito ibope. Então dizem, né, alguns desses especialistas, desses estudiosos, de que o próprio glamour, o próprio destaque que isso dava na sociedade fazia com que as pessoas tivessem da ideia, e lá ia lá os jovens para fazer o tal do pacto de morte, né? Mas além disso haviam as famosas e terríveis mortes por conta de ciúmes exacerbado. Qualquer tipo de suspeita do homem já era suficiente para que ele tivesse motivo para matar a mulher, né? Isso era uma coisa muito comum, muito comum. Também haviam casos malucos, né? Em que você tinha aquelas mães que seduziam os filhos, davam manchete no policial. Você tinha aqueles padres estupradores, também dava no jornal. Adultérios, então, nossa, uma coisa louca. Casais que se esquartejavam, o homem esquartejava a mulher pegava e cortava o pênis do homem, isso era também normal. Filhos que torturavam os pais entrevados também era uma coisa comum. E era nesse mundo que o Nelson se viu envolvido, curtiu horrores. E ele, os colegas do jornal ficavam impressionados, porque ele enriquecia essas histórias, né? Então, se de repente tocava o telefone, acharam lá o corpo na rua tal, número tal, lá no Botafogo,
ele corria para lá. Normalmente ele ia com um único fotógrafo do jornal. O jornal do Mário Rodrigues, o Dr. Mário, tinha um único fotógrafo e naquela época o equipamento era complicado. Então, por exemplo, as fotos para serem tiradas em ambiente interno tinha que ser com flash. O flash era aquele flash de magnésio, era super complicado de se montar. A vantagem, então, e naquela época se tirava muita foto de defunto, porque o defunto, primeiro que ele espera você arrumar o seu flash, segundo que ele não se mexe, terceiro, ele não vai piscar o olho a hora que estourar aquele flash. De sorte que tudo vinha de encontro ao que o Nelson queria. E efetivamente ele acabou conseguindo. Considerando sempre que amanhã era do pai dele, e não é que o pai dele favorecesse ao próprio Nelson, mas a família tinha uma vida jornalística intensa, tinha o jornal nas veias. Tanto é que na frente, quando for contar a parte das vacas magras da família, vocês vão ver que a família toda praticamente ficou passando fome e ninguém ia procurar emprego na quitanda, no mercado, no cinema, no comércio. Eles queriam no jornal. E foi uma época em que eles estavam completamente esquecidos do mundo jornalístico por conta dos escândalos e principalmente da política na época, né? Começo do Getúlio e tal. Eu vou falar sobre isso mais na frente. O que a gente tem que comentar agora é exatamente essa passagem do Nelson pela coluna policial. Foi muito edificante e, por incrível que pareça, não demorou muito tempo para que o pai, o Dr. Mário, vendo esses textos que o Nelson fazia em cima das desgraças alheias, o colocasse na página 3, que era a página do editorial. Então ele começou a fazer editoriais 2 vezes por semana, se não me engano era na terça e na sexta, e ele dividia espaço com os grandões da época, né, com os intelectuais da época. O Dr. Mário fazia o editorial principal, porque ele era o editor do jornal, o dono do jornal. Mas o Nelson começou a participar ali de um grupo relativamente seleto. Ocorre que, nesse período, as coisas começam a balançar para o lado negativo da família. E por que começam a balançar para o lado negativo? A vida estava de bem com os Rodrigues. Então eles viviam muito bem, eles tinham uma casa enorme, todo mundo comendo bem, se vestindo bem, etc, etc. Era uma vida nobre para o Rio de Janeiro, né? Ocorre que um belo dia, algum repórter do jornal Amanhã resolveu fuçar no fórum e descobriu que estava rolando um processo de desquite no fórum lá da capital do Rio de Janeiro, capital da República Federativa do Brasil. E aí esse repórter, ele pegou e fez uma história. E ele começou com a seguinte manchete, primeira capa, dizendo assim: rumoroso caso de desquite entra na vara da família do Fórum Central. E aí você começava a ler, e eles diziam o seguinte, o repórter dizia o seguinte: olha, ingressou na vara da família, processo de desquite, na época não tinha divórcio, processo de desquite envolvendo o casal Tibaú Júnior. Dr. Tibaú Júnior era um médico renomado lá no Rio de Janeiro e ele era casado com uma mulher muito bonita chamada Silvia Tibaú, né? Pegou o nome do marido quando casou. Ocorre que esse jornalista primeiro veio com essa manchete, né? Rumoroso caso de desquite da entrada no fórum, tal. E começou a entrar com alguns detalhes que fez com que a família, principalmente a Silvia, lendo o jornal, verificasse que o cara podia afetar e muito a boa moral dela, a Silvia. Porque o caso envolvia um adultério. Um colega do Dr. Tibaú, que era médico, cirurgião vascular e médico da Silvia,
Eles estavam tendo um caso, um affair, certo? E por conta disso, o casamento dos dois estava caindo. E aí, essa história no jornal fica, né? Principalmente quando o pessoal dá aquela torcida no jornal e sai sangue, fica um belo motivo para que você tenha ali vários e vários e vários capítulos. E o que ocorre é que o Dr. Tibaú também sentiu que a coisa podia pegar, considerando que o pessoal do jornal já estava falando assim, porque o colega de profissão do Dr. Tibaú está tendo um caso que é motivo para o processo de desquite, papapá. Aí começaram a inventar coisas, inventar umas cirurgias que a Silvia teria feito ou não nas pernas, nas varizes, né? Porque o cara era cirurgião vascular, né? Mas enfim, ocorre que quando essas histórias começaram a sair no jornal, a Silvia ligou para o jornal, pediu para falar com o responsável, falou com um dos filhos do Nelson, não sei se foi o Milton ou o Mário Filho, provavelmente o Nelson Rodrigues não, mas ela falou com um dos filhos, um dos responsáveis, falando, olha, eu não queria que essa história fosse publicada, tal, se possível, parem com isso, afetará, né, direitos de terceiros, eu não vou me responsabilizar pelas minhas ações, aquela coisa toda, aquele papo todo. E quem atendeu o telefone disse assim, olha, impossível de não publicar nada, porque já está rodando, já está lá nas máquinas, os jornais já estão sendo impressos, então o de hoje vai sair. E quando saiu esse jornal, a Silvia leu, queria morrer a Silvia. Só que antes de querer morrer, ela falou, eu vou matar. Ela se arrumou elegantemente, foi para o centro da cidade, comprou um revólver pequenininho, um 22, aquele revólver que você consegue colocar na bolsa, assim, na bolsinha de mulher. E foi em direção ao jornal, pensando, eu vou matar esse Mário Rodrigues, eu vou matar esse dono de jornal, eu vou matar esse editor, eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar. Ela chegou no dia 24 de dezembro, 24 de dezembro, de 29. Ela chegou, entrou no escritório do jornal, no local em que o jornal estava instalado. Havia pouca gente, dentre esses poucos o próprio Nelson e mais um ou outro ali no escritório. Ela falou, por favor, eu queria falar com o diretor, com o redator. Aí um dos rapazes falou, doutor Mário? Doutor Mário, ele está? Não se encontra. Mas ela via que logo na frente havia uma sala com aquelas portas de sanfona, de bar de cowboy, blá, 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 blá. E ela via um vulto ali dentro. E aí ela comentou, tá, mas doutor Mário não está? Com quem que eu poderia falar? Responsável pelo jornal, neste momento. Aí o pessoal falou assim, o Roberto está ali. E apontaram uma mulher bonitona, querendo falar com o responsável. Foda-se, entra, vai lá. E lá foi a Silvia. A Silvia abriu e deu de cara com o Roberto. Roberto Rodrigues. Roberto Rodrigues era um dos filhos preferidos do Dr. Mário. Ele era um homem muito elegante, muito bonito, ele era um artista plástico, ele desenhava muito bem, ele pintava muito bem, ele era amicíssimo do Cândido Portinari. O Candinho, como eles chamavam, quando saiu de Brodowski e foi tentar a vida no Rio de Janeiro, ficou morando com a família Rodrigues. Ele era tido como um dos filhos, ele era amado. E ele e o Roberto, por conta da arte, por conta das pinceladas e tudo, se davam muito, muito, muito bem. E o Roberto atendeu essa senhora, essa tal de Silvia Tibaú, e a Silvia falou assim, você publicou aí, o seu jornal publicou um negócio que nada para publicar? Não, o que houve? Que não houve nada.
tirou da bolsinha, sem dar explicação nenhuma, tirou da bolsinha o revólver e pá, e deu um tiro assim que, pelo que dizem, devia ter 1 metro de distância entre ela, a atiradora, e o coitado do Roberto. Enfim, o Roberto levou um tiro no abdômen. Essa bala vazou todos os intestinos, essa coisa toda, se alojou na coluna, ficou numa posição que, se ele mexesse um pouquinho, doía pra cacete, doía pra caramba, doía muito. E ela deu tiro, virou as costas e foi embora. Quando ela virou as costas e foi embora, o pessoal viu que alguma coisa tinha acontecido, porque primeiro o barulho, depois o barulho lá no escritório. Chegaram lá, o Roberto caído, pega o Roberto, carrega o Roberto urrando de dor, foi levado voando para o hospital. A família foi avisada rapidamente, montou-se ali toda uma estrutura para cuidar do Roberto, mas era favas contadas, ele ia morrer. Naquela época não tinha porra nenhuma de medicação, antibiótico, penicilina, não tinha nada disso. Cirurgia, então, esquece, a bala estava alojada na coluna, né? Enfim, foi um martírio, foram 3 dias de sofrimento entre delírios e gritos.